O Zoom TV Jornal tem o prazer de receber aqui em nossos estúdios os dois campeões de Nova Friburgo, os dois deputados eleitos ontem pela população de Nova Friburgo, por você que está em casa. Ao meu lado, o tricampeão, deputado federal Glauber Braga. Boa noite, Glauber. Obrigado pela sua presença. Boa noite, Anne. Boa noite a todos os amigos da TV Zoom. É um prazer grande estar aqui com vocês para a gente poder fazer esse bate-papo depois desse dia que foi para a gente muito emocionante. E para nós aqui da TV Zoom, né, um deputado estadual que nasceu aqui na TV Zoom, que sonhou, que a gente sonhou junto com ele nessa eleição, na anterior dele, mas ele ainda é vereador, tá, gente? Mas ele é o futuro deputado estadual, o Anderson Nogueira. Boa noite, Anderson. Obrigada pela sua presença. Boa noite, Anne. Estou me sentindo na sala de casa mesmo, né? Afinal de contas, tudo começou aqui e, de repente, o apresentador do Esporte TV Zoom, que é o programa mais antigo da casa, né, há mais tempo no ar de forma ininterrupta, de repente esse apresentador vira deputado. Cláudio, eu vou começar conversando com você. Claro. A gente acompanhou as suas 3 eleições, né? Um jovem político na primeira eleição, todo mundo falando, um jovem político com aspirações políticas, e você foi lá, cumpriu o seu dever. 2 vezes reeleito e agora 3 vezes, com uma votação, a maior votação em Nova Friburgo, de um político em Nova Friburgo. Como é que é isso? Mexe, transforma os seus ideais, você começa, a sua cabeça funciona mais, o que falta fazer, eu tenho que fazer cada vez mais. Como é que funcionou a cabeça do Glauber de ontem para hoje? Engraçado, Ana, eu estava falando sobre isso antes de estar aqui contigo. Quando eu cheguei em Brasília, muitas pessoas, algumas lideranças políticas, viraram para mim e disseram o seguinte: não, você está com essas ideias novas aí que você está apresentando, de audiência pública, de prestação de contas, porque você está no início. Depois de um tempo, você vai ver que isso não dá certo, você vai ver que o que dá certo é aquilo que a gente já faz aqui, né? E foi exatamente o contrário. Hoje eu só tenho mais convicção de que aquilo que a gente defendeu lá atrás é o tipo de política que as pessoas estão esperando nos dias de hoje. É claro que de um mandato para o outro, você tem que ir apertando os parafusos, fazendo os ajustes, né? Vendo onde a gente errou, né, Glauber? Exatamente. Para não errar novamente. Claro, tendo a humildade de fazer uma verificação do seu trabalho, aonde que você pode exercer melhor esse ou aquele papel, né? Mas uma coisa eu não tenho dúvida, o centro da ação política, que é a construção coletiva das ações do mandato, foi a grande aprovação que a gente teve na eleição de 2006, de 2010 e agora na eleição de 2014. Lá atrás, em 2006, eu fiz a defesa de que a gente precisava ter uma renovação de boa parte dos deputados federais que representavam a gente em Brasília. E eu sempre repito isso, para mim renovação não necessariamente tem a ver com idade. Você pode ter alguém que seja extremamente jovem e que faça a defesa de ideias que precisam ser ultrapassadas. Você pode ter uma pessoa de 80 anos que seja de vanguarda. A grande defesa é da renovação das práticas políticas, né? Então, em 2006, a gente conseguiu a votação de 51 mil votos, em 2010, a gente consegue a votação de 57 e agora a votação de 82 mil votos. Isso, para mim, é uma representação muito concreta das pessoas dizendo, olha, esse é o caminho. Acerta o que tem que acertar, mas não mude de rota, ou seja, continue com esse centro da ação política que já vem sendo desenvolvido. Anderson, eu sei que você começou, a gente falou sobre isso ontem aqui, né, ao vivo, na entrevista, você começou, a prefeita Saudade Braga te incentivando, o Glauber te incentivando a carreira política. Essa questão que o Glauber acabou de falar, norteia a sua vida política e vai em cima desse norte, que você coloca na sua vida esse ideal. Eu queria que você falasse um pouquinho, vereador e agora deputado estadual, mais um degrau. Como é que você pretende nortear a sua carreira política a partir daí? Anne, para mim, tem algumas questões que são importantes. A primeira é o idealismo, né? Eu bato nessa tecla de que idealismo não se muda, não se troca a essência, ela é permanente sempre. Ou seja, essa essência é imutável. Você tem, por um outro lado, a defesa de legado, né? E qual é esse legado? O legado do PSB. Né, o que é uma grande responsabilidade e talvez isso tenha nos ajudado a se destacar na Câmara de Vereadores por defender firmemente o que a gente acredita, sempre de maneira construtiva, justa e colaborativa, né? Isso ficou marcado na Câmara de Vereadores porque a gente
sempre buscou elogiar quando tinha que elogiar, ainda que fossem raras oportunidades, por conta de ser difícil, né, estar elogiando o que não está dando certo, infelizmente, e, por outro lado, criticar, mas sempre apontando novos caminhos. Essa é a postura, né, que vai continuar sendo essa. Agora, nesse momento, e na Câmara defendi muito a coisa dos sonhos de Nova Friburgo, agora a gente vai defender os sonhos de Nova Friburgo e os sonhos da nossa região a nível estadual. É importante para a região ter esse representante lá, defendendo os interesses desse município e estabelecendo, acima de tudo, e aí talvez seja a tarefa que mais me empolga, me entusiasma, mas que também é a mais difícil, que é fazer as pessoas voltarem a sonhar com as qualidades de Nova Friburgo. Voltar a sonhar que essa cidade é diferente, que a nossa região é diferente e que pode ser Nova Friburgo, sim, a melhor cidade do Brasil. Sem dúvida. Eu tenho certeza disso, né? Eu sou uma otimista, que todo mundo fala que eu sou otimista até demais, mas eu acho que quando a gente deixa de sonhar, o sonho é o combustível da vida. Claro. Quando a gente deixa de sonhar, a gente acaba, a gente se perde, a gente fica doente. E eu vejo assim, eu gosto muito da juventude. A juventude é uma coisa que me deixa muito empolgada. Lidar com a juventude, eu trabalho aqui com juventude. E vocês são dois jovens, como o Glauber falou, independente da idade do Glauber, mas eu acho que o jovem tem uma coisa que a pessoa mais velha não tem, que é a disposição. Às vezes é preciso andar muito, às vezes é preciso trabalhar muito, e o jovem tem essa energia dentro dele. Você pode pegar a experiência de pessoas mais velhas, mas você levar no seu caminho essa coisa que não é ficar sentado no seu gabinete que você vai resolver nada. Claro. Né? Eu acho que você tem pela frente muitas coisas a realizar. A gente tem um quadro político hoje no Brasil indefinido para presidente, indefinido Sim. a nível estadual também, no Estado, e a gente pode ter grandes mudanças. Como o ministro Toffoli falou, a gente teve uma eleição que desde 89, quando houve aquele embate entre Lula e Collor, a gente não viu uma eleição com as pesquisas batendo coisas tão diferenciadas em horas, em segundos. Como que vocês pretendem governar? Você pretende, na Câmara Federal, estar diante, de repente, de um candidato que se eleja, que não seja o candidato que hoje esteja lá? O deputado federal Glauber Braga está aberto a isso? Está aberto a essa nova política que possa chegar aqui no Brasil? Claro. Em primeiro lugar, dizer que como deputado federal, representante de Friburgo, da região e do estado do Rio, quando tiver bons projetos, eu vou estar sentando com quem quer que seja no município. Eu fiz isso lá atrás, Anne. Na época, algumas pessoas até próximas a mim, do meu grupo político, falaram, poxa, você vai fazer isso mesmo? Mas a minha primeira ação, quando o prefeito assumiu aqui a administração em Friburgo, foi pedir uma audiência a ele. Uhum. E a prefeitura. Fiz uma reunião de mais de 1 hora, onde o Anderson, inclusive, estava presente, e os nossos vereadores, apresentando todas as verbas federais que tinham disponíveis e o que a prefeitura tinha que fazer para que esses projetos pudessem ter encaminhamento. Então, eu procuro dividir muito as coisas. Acho que uma coisa é o processo eleitoral em si. Você tem as suas preferências ideológicas, eu tenho as minhas, Sim. o Anderson tem as dele, mas tem pontos que são comuns. Um ponto que é comum é, se tem um projeto e uma iniciativa que é importante para a cidade, quem seja o prefeito municipal, e se ele está bem intencionado para que aquela ideia possa ir à frente, eu dialogo com ele. Se não está bem intencionado, eu demonstro que eu não estou sentindo uma boa intenção para que aquela proposta vá à frente. A mesma postura vai ser em relação ao governo estadual ou ao governo federal. Nosso partido ainda vai tomar a decisão de quem apoiar tanto no governo do estado quanto no governo federal, mas independentemente de quem esteja à frente dos governos, a minha postura como representante do estado do Rio de Janeiro, da cidade e da região, vai ser uma postura altiva, no sentido de estar levando as nossas reivindicações e colaborativa na aprovação dos bons projetos, também federais e estaduais. Não vou fazer aquele tipo de ação que seja para obstruir toda e qualquer ação positiva, não. Essa política eu considero que tem que ficar para trás. Eu também acho, eu concordo. Tem que ficar para trás. Eu acho que a grande política hoje é o conciliador. É o que acha que a ideia é boa, a gente une forças e executa.
né? Se todo mundo tivesse para o bem, é para o bem, a gente vai estar fazendo para o bem da comunidade. Então, o grande político hoje é o conciliador, o cara que consegue. E eu acho que eu vejo isso na juventude. Eu vou dar um exemplo simples aqui de um município vizinho da região, Cantagalo. O prefeito Saulo, que é prefeito de Cantagalo no dia de hoje, ele tinha um compromisso com o deputado federal dele, o deputado Luiz Sérgio. E eu apresentei projetos para o município de Cantagalo. O prefeito Saulo utilizou todas as verbas federais disponibilizadas, né? Apresentou os projetos, mandou tudo para Brasília. O prefeito Saulo manteve comigo uma relação de total respeito, eu sabendo que ele tinha outro candidato e ele sabendo que eu também possivelmente seria candidato a deputado federal. Isso foi bom para o prefeito Saulo, que teve a liberdade de apoiar o seu candidato. Foi bom do ponto de vista político para mim, porque eu tive a oportunidade de fazer pela cidade. E foi bom, principalmente, para a população de Cantagalo como um todo. Aí hoje, durante o dia, ainda nem tive a oportunidade de respondê-lo, eu estava vendo no meu celular uma mensagem do prefeito Saulo, parabenizando pela eleição e para que a gente continue tendo a oportunidade de trabalhar em conjunto, ou seja, nos projetos que são positivos para o município. Eu acho que tem que ter essa postura política de trabalhar conjuntamente pelos bons projetos. O que a gente não pode fazer é ter submissão quando tem projetos que não sejam positivos e que tentam emplacar como se fossem coisas boas. Aí não. Eu acho que o caminho é conversar mesmo, é sentar, tentar resolver. Anderson, com todos esses exemplos, né, de um tri já, e tudo que você sempre viu e aprendeu politicamente, eu queria que você usasse, primeiramente, as câmeras aqui da TV Zoom, que você conhece tão bem, e passasse a sua mensagem, o seu agradecimento à população de Nova Friburgo. Anne, mais uma vez agradecer a sua força, da sua família, da família TV Zoom, tenho um carinho imenso por essa casa, dizer aos telespectadores que vou continuar nas minhas tarefas aqui na TV, na apresentação do Esporte TV Zoom todas as segundas-feiras. E claro que eventualmente pode ter algum tipo de situação que eu não vou poder estar presente, mas vou tentar apresentar todos os programas do Esporte TV Zoom. Agradecer a você que está em casa e pegando um pouco do que a Anne disse da juventude, né? A juventude é essa inquietação. Che Guevara dizia que ser jovem e não ter espírito revolucionário é no mínimo uma incoerência genética. A gente precisa acelerar, né? E eu estou muito convicto de que a gente precisa fazer um mandato extremamente acelerado para o crescimento da nossa cidade e da nossa região. Por isso já quero convidar a cada pessoa que nos ajude a construir isso através do plano de mandato. Ou seja, enquanto as pessoas, Anne, os outros deputados, só assumem no dia 1º, só vão começar a trabalhar no dia 1º de janeiro e só vão apresentar os primeiros projetos depois, ou seja, só vão se encontrar lá para o mês de maio. Eu quero fazer já nesse período agora, de outubro a dezembro, ainda enquanto vereador, manterei as minhas tarefas como vereador, mas construir o plano de mandato, ou seja, uma série de projetos indicativos de Nova Friburgo e da região, para dar entrada já no dia 1º de janeiro, acelerar e vencer as questões burocráticas da LERJ, do Poder Público, para que a gente possa avançar. Estou muito esperançoso de que a gente vai fazer uma excelente representação para que Nova Friburgo e região possam crescer cada vez mais. Da mesma forma, deputado Glauber Braga, os seus agradecimentos a essa população, mesmo muita gente, muitos friburguenses mostrando a felicidade da dobradinha ter sido eleita, né, dessa dupla ter sido eleita para representar em Brasília e na Alerj Nova Friburgo. Eu gostaria que o senhor usasse as câmeras da TV Zoom. Em primeiro lugar, agradecer a TV Zoom, agradecer a você, a Anne, a toda a equipe, mais uma vez por essa oportunidade da gente estar aqui dialogando e apresentando o nosso trabalho e tendo a oportunidade de agradecer. Agradecer a você, morador de Nova Friburgo, a você, morador da região que está nos assistindo nesse momento e que mais uma vez depositou a sua confiança. Eu sempre conto também essa história de que em 2006, quando eu fui candidato pela primeira vez, uma amiga, que na época ainda amiga não era, estava me conhecendo naquele momento, chegou para mim na porta de uma faculdade e falou assim: Glauber, eu não quero conhecer os seus projetos. Aí naquele momento eu me assustei, mas por quê? Foi a Maria Fernanda. Mas por que você não quer conhecer os meus projetos? Aí ela virou para mim e falou: Glauber, eu quero confiar em você, porque se eu confiar em você, eu vou ter os meus ouvidos abertos para tudo que você tem a me apresentar, mas se eu não confiar em você, você pode me apresentar o projeto mais bonito do planeta Terra que não vai adiantar. Então, eu quero agradecer demais, né, a essa confiança que foi depositada.
Eu sou muito realizado, eu sei o tamanho da responsabilidade que é, com 32 anos, ter tido o apoio de mais de 80 mil pessoas que depositaram na urna eletrônica a sua confiança, mas podem ter certeza que a gente vai estar trabalhando e trabalhando muito, eu, o Anderson, para que essa confiança possa estar sendo retribuída não só com um trabalho duro, mas com um trabalho planejado, efetivo, de resultado, ou seja, com tudo aquilo que um mandato parlamentar pode ter, nos limites da competência de um deputado e sem esquecer o centro das nossas ações, que é a participação popular. Esse é o novo jeito de fazer política, é fazer junto com as pessoas. Muito obrigado. Parabéns. Mais uma vez, eu sou friburguense, que eu recebi o título, posso falar como friburguense. Então, parabéns. Acho que todos os friburguenses estão muito orgulhosos, independente de partido político, de ideologia social, de qualquer questão. O importante nesse momento, a gente vê duas pessoas, dois novos políticos na Câmara Municipal não na Assembleia Legislativa e lá no Congresso Nacional. Obrigado, então, Ana. que vocês possam ter sempre junto de vocês a responsabilidade desse legado. Com certeza. Porque essa cidade precisa de muita gente responsável por essa cidade. Obrigada. Obrigado, você. E o Zoom TV Jornal fica por aqui. Lembrando sempre, você quer uma Nova Friburgo melhor? É dessa forma, é fazendo cada um a sua parte que a gente vai transformar sempre a nossa cidade numa Nova Friburgo de verdade. Uma ótima noite para você, muito obrigada pela sua companhia, um ótimo início de semana e até amanhã.